E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde nesta segunda-feira, dia 8 de abril. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro já entrou às 6 horas da manhã. Este aqui é o segundo, que entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Neste conteúdo de agora, eu quero conversar com vocês sobre a parcial dos ingressos para a partida contra o Universitário, né? O próximo jogo do Botafogo na Libertadores no estádio Newton Santos, depois do jogo contra a LDU. Já temos a parcial de ingressos. Por enquanto, somente os sócios, né, torcedores estão podendo adquirir. Quero conversar com vocês também já sobre o jogo de quinta-feira. LDU e Botafogo, a estreia do técnico Arthur Jorge na altitude. Será que teremos mudanças no time? Eu vou dar minha opinião neste conteúdo de agora. Eu vou montar a minha escalação ideal para o jogo de quinta-feira. E eu quero saber de vocês aqui nos comentários a sua escalação ideal também para a gente debater. E para fechar, eu quero continuar conversando sobre o técnico Arthur Jorge. Qual será o maior desafio dele no Botafogo? Eu quero dar minha opinião sobre isso também e é muito importante a de vocês aqui nos comentários. Mas antes, dá aquela moral. Eu vejo muita gente falando: pô, Iverson, pede mais like, teu vídeo merece mais like, teu vídeo merece mais inscritos. Cara, eu não gosto de ficar enchendo o saco de ninguém, de verdade. Então, assim, quem gosta aqui do conteúdo, tá sempre fortalecendo. Quem gosta, quem assiste pela primeira vez, quer fazer parte, se inscreve. Então eu não sou muito de ficar enchendo o saco dos outros. Então quem puder, quem quiser, deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. E se puder também, se quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Eu já abro falando sobre Botafogo e Universitário. Jogo que vai acontecer no dia 24 de abril, 7 horas da noite, no estádio Newton Santos. É o jogo depois da LDU, né? E já temos aí, 13 mil sócios garantidos para essa partida. O setor leste inferior já está ali ocupado 80%, deve ser o primeiro a esgotar. E a venda para o público geral começa na próxima quarta-feira, online. Então você que é sócio, por enquanto somente os sócios estão podendo adquirir ingressos. Você tem que entrar no botafogo.com.br/ingresso. E quinta-feira temos a LDU, né? O Universitário é depois. O Universitário é depois. Jogo dentro da casa do Botafogo, no Newton Santos. Mas primeiro a gente vai ter a LDU, quinta-feira, fora de casa, 7 horas da noite. Jogo na altitude, o Botafogo já bastante pressionado, porque perdeu na estreia para o Júnior Barranquilla no estádio Newton Santos. E essa derrota para o Júnior Barranquilla em casa acaba trazendo uma pressão para a gente desnecessária. E a gente vai ter que ir em busca da vitória quinta-feira fora de casa, ou pelo menos empatar, cara. O Botafogo não pode perder de jeito nenhum quinta-feira contra a LDU. E provavelmente será a estreia do técnico Arthur Jorge, português, que chegou no Botafogo. E a gente não sabe se teremos mudanças ou não no time titular. Ele que vai implementar a sua filosofia de jogo. E a gente não sabe se a escalação vai ter novidades ou não. Agora, eu vou dar minha opinião. Eu vou trazer para vocês agora o time que eu acho ideal para quinta-feira. Eu já adianto para vocês. Eu tiraria do time o zagueiro Lucas Halter, eu tiraria do time o Marlon Freitas, vou explicar depois o porquê, e eu tiraria do time com certeza o Eduardo. Então eu vou trazer para vocês a escalação que eu acho ideal e vocês vão deixar de vocês aqui nos comentários. Eu entraria quinta-feira com a seguinte escalação: Gatito no gol, na lateral direita Damian Soares, que está voltando de suspensão. A dupla de zaga, eu faria o seguinte: eu testaria o Bastos no lugar do Halter. Tá muito mal, tá falhando, então a torcida já tá pegando no pé, e com razão, do Lucas Halter. Eu testaria o Bastos quinta-feira.
zagueiro experiente, zagueiro que jogou na Europa. E vou falar uma coisa para vocês. Se o Bastos não serve para barrar o Lucas Halter, então manda embora do Botafogo. Não tem sentido você ter um zagueiro que ele não consegue barrar o Lucas Halter. Então eu colocaria o Bastos quinta-feira para a gente testar. Ao lado dele, Barbosa. E na lateral esquerda, o Marçal. Tanto o Damian Soares quanto o Marçal, com as suas experiências, eles fizeram muita falta no jogo contra o Júnior Barranquilla. Aí o meio de campo, eu faria o seguinte. Eu deixaria o Gregory no meio campo do Botafogo e explico por quê. Eu sei que o Gregory tá mal. Só que o Gregory, para ele jogar bem, ele vai precisar de sequência. Então eu continuaria dando sequência pro Gregory. Eu sei que ele tá mal, mas ele só vai melhorar com sequência, ele só vai melhorar jogando. E outra, se vocês perceberem, o Gregory, ele tá roubando bola. O problema do Gregory nesse momento é quando ele passa essa bola. Ele não tá passando essa bola direito, tá errando muitos passes, mas ele tá roubando muita bola. E eu colocaria do lado do Gregory o Danilo Barbosa, que não pode ser banco nesse time do Botafogo. E eu tiraria o Marlon Freitas do time. Eu sei que o Marlon Freitas melhorou, só que o Marlon Freitas, na minha opinião, ele ainda continua marcando com os olhos. O meio-campo do Botafogo com o Marlon Freitas fica muito vulnerável. Ele não pressiona, ele não pega os jogadores adversários, ele não pressiona e acaba que o meio-campo do Botafogo com o Marlon Freitas, na minha opinião, fica muito vulnerável. Então eu tiraria o Marlon Freitas para o jogo de quinta-feira. E eu colocaria o Savarino de camisa 10. Eu barraria o Eduardo. E eu não colocaria o Romero não, o Romero acabou de chegar. Eu colocaria o Savarino de camisa 10, acho que pode render nessa função, já que na ponta esquerda o Savarino não está jogando nada. Na ponta direita colocaria o Júnior Santos, aí na ponta esquerda, no lugar do Savarino, que eu colocaria o Savarino no meio, eu colocaria o Luiz Henrique na ponta esquerda. Mas durante o jogo, o Júnior Santos pode vir para a esquerda, o Luiz Henrique para a direita, ou o Luiz Henrique vem para a esquerda, o Júnior Santos para a direita, e o centroavante Tiquinho Soares. Então eu colocaria esse time quinta-feira contra a LDU. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar, aí eu vou conversar com vocês qual o maior desafio do técnico Arthur Jorge no Botafogo. Vou dar a minha opinião, fica aí e já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço para vocês aquela moral, compartilhem esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense, que vocês participam pra gente continuar crescendo cada vez mais, eu conto com a ajuda de vocês. Aí eu quero dar minha opinião sobre o seguinte pra gente fechar. Qual vai ser o maior desafio do técnico Arthur Jorge no Botafogo? Na minha opinião, cara, vai ser o seguinte, fazer os jogadores jogarem da forma dele. Eu sei que é um conjunto, né? Porque ele tem que melhorar a zaga, ele tem que melhorar o sistema defensivo do Botafogo. Aí tem a questão do calendário também, não vai ter muito tempo para treinar e isso acaba sendo complicado também. E eu falo uma coisa para vocês aqui. Em breve a gente vai ver o Arthur Jorge em alguma coletiva reclamando do calendário. Eu tenho certeza disso. Então isso também atrapalha um pouco, mas para mim o maior desafio do técnico português vai ser fazer os jogadores jogarem da forma dele, porque é uma outra forma de jogar, vai mudar tudo, jeito de marcar, jeito de atacar, jeito de se defender, posicionamento, então vai ser tudo diferente e esse para mim vai ser o maior desafio, até mesmo pelas peças que nós temos hoje no elenco, principalmente na parte defensiva, talvez a gente precise de reforços com características ali que ajude o Arthur Jorge a implementar a filosofia de jogo dele, mas isso aí vai ficar mais para o meio do ano. Então, para mim, o maior desafio dele realmente vai ser fazer os jogadores jogarem da forma dele. Lembrando que ele falou que ele vai fazer o Botafogo jogar da maneira que ele quer. E ele tem personalidade, eu gostei disso, eu já vinha falando isso aqui no canal. Eu falava aqui no canal, o técnico vai chegar, ele tem que fazer o que ele achar que tem que fazer. Ele tem que ter personalidade, ele tem que implementar a sua filosofia de jogo e ele disse que vai fazer. Então, para mim, o maior desafio do técnico Arthur Jorge realmente vai ser fazer os jogadores jogarem da sua forma. Comentem aqui, na opinião de vocês, qual o maior desafio do técnico Arthur Jorge no Botafogo? Fazer os jogadores jogarem da forma dele, calendário,
a zaga, eu até falei da zaga porque para mim é um conjunto, né? Você fazer os jogadores jogarem da sua forma, você acaba ali arrumando a defesa também. Mas qual o maior desafio, na opinião de vocês? Comentem aqui. Se você chegou até aqui, obrigado. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã eu tô de volta, 6 horas da manhã. E amanhã, terça-feira, tem live, 8h15 da noite. Aguardo vocês. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa segunda-feira, boa semana. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.